Bom dia, gente. Essa é a planilha que eu falei para controle de frequência, uma planilhazinha bem simples. Essa primeira coluna a gente vai colocar o nome do aluno. E aí, como eu não tenho acesso às turmas que eu não dou aula, a minha sugestão para facilitar esse preenchimento com o nome dos alunos é que vocês baixem uma planilha lá no portal onde a gente digita as notas. É só acessar lá. Deixa eu carregar aqui rapidinho. Notas, lançar notas, né? Como se fosse digitar a nota normalmente. Escolha a turma desejada. E quando eu rolo aqui a tela para cima, tem aqui a opção: clique para exportar dados para o Excel. Aí eu clico aqui, salvo essa planilha. Eu coloco aqui oitavo ano A, só para facilitar a minha busca. Aí baixaria as outras turmas do mesmo jeito, deixaria lá tudo salvo. Bom, as planilhas estão baixadas, o que é que eu vou fazer agora para preencher? Abrir, pegar aqui a do oitavo A, clico aqui em habilitar a edição, e aqui vou copiar, selecionar e copiar os nomes deles, né? Seleciono todo mundo, dá um Ctrl C, vou clicar aqui em cima e copiar, vai lá para a planilha da frequência, clica na célula A3, que é a primeira célula do nome, e clica nessa setinha e aqui escolha a primeira opção, colar apenas valores. E a partir daí para fazer o preenchimento. Nessa linha que está com essa corzinha destacada, aqui a gente coloca a data. Por exemplo, hoje dia 23/7. Aí, infelizmente, é um trabalho manual que a gente tem que fazer. Eu vou abrir a planilha que eu baixei, o arquivo que eu baixei lá no download da frequência da aula e fazer esse preenchimento manual. Para agilizar a minha vida, o que é que eu faço? Eu seleciono essa primeira célula e vou até, clico nela, né? Clico e seguro com o mouse e vou até a última célula do último aluno, no caso. Aí faço o seguinte, boto F para todo mundo. E para preencher isso aí tudo automaticamente, não ter que sair fazendo de um por um, ou você arrasta, ou como está tudo selecionado, você simplesmente aperta a tecla Ctrl e a tecla Enter juntas. Aí ele vai preencher tudo automaticamente. Vendo aí? Bom, preencheu. Tá todo mundo com falta. Aí o que é que eu faço? É meio trabalhoso, mas facilitou, eu acho que vai facilitar a minha vida no final da etapa para fazer esses totais, né? Porque senão a gente vai ter que abrir arquivo por arquivo para sair somando manualmente. Então o que é que eu faço agora? Eu abro a planilha, eu já salvei aqui, essa aula do dia 20, porque se eu precisar fazer uma consulta futura, tá tudo organizadozinho, tudo indexadozinho de acordo com a data daquela aula. Então eu coloco aqui na frente a turma, série turma, ano, mês e dia da aula. Aí vou abrir esse arquivo. Ali é só uma organização minha, tá? Não é obrigatório fazer isso não. Então aqui, para facilitar a minha visualização, eu clico duas vezes nessa linhazinha que separa essas duas letras das colunas, para ele ampliar, mostrar todo mundo, e mando ele classificar. Clico aqui em classificar personalizada e mando ele classificar de acordo com o nome. Pronto, tá aí todo mundo organizado. Aí quando eu falei que não dá para a gente fazer uma vinculação, é porque existem casos em que o aluno está conectado, de repente ele sai, a conexão dele cai, aí não tem como vincular uma planilha para outra, por isso tem que ser feito isso manualmente. Então vamos fazer o seguinte, volta para lá, controle de frequência, vou desabilitar aqui a opção de maximização da tela, para que as duas planilhas fiquem aí lado a lado. Aí eu vou olhando aqui, por exemplo, né? Aqui no caso a turma do nono ano, mas vamos imaginar que a Alana Cordeiro estivesse aqui o nome dela. Então a Alana Cordeiro estava presente, no lugar do F eu substituo pelo C. Aí ela tira a falta dela. E aí eu vou fazendo de um por um. Parece meio trabalhoso, mas com a gente fazendo isso diariamente, vai ficar bem mais prático, né? No meu caso, a minha já está prontinha. Deixa eu abrir aqui só para mostrar.
frequência da segunda etapa. A minha já está prontinha, como vocês podem ver, tá tudo isso aí. Então eu já tenho aqui o meu total. Na hora que eu precisar fechar é só pegar essa coluna aqui e digitar lá. Outra coisa, a planilha que eu estou mandando para vocês, ela tá com essas duas primeiras colunas congeladas, é o que a gente chama de congelamento de painel. Por que isso? Vejo que tem muita coisa. No meu caso, nos 8º anos são 5 aulas, então eu já tenho aqui 20 e poucas aulas registradas. E aí, à medida que a gente vai digitando, a coluna vai se afastando do nome, fica meio chato para a gente estar olhando para lá e para cá. Então, eu congelei essas duas colunas para que eu possa movimentar esse restante aqui. Basta você rolar aqui essa barra de rolagem para a direita e ele vai movimentando, deixando as duas primeiras colunas paradas, fixadas. Tá? Então o que é que eu faço? Hoje, dia 23, eu vou ter aula. Então à tarde, quando eu terminar as minhas aulas, geralmente eu faço isso à tarde. Aí eu escondo a última aula, que foi do dia 21, e aqui eu vou digitar a data de hoje, 23/7. E fazer aquele processo que eu mostrei, colocar aqui a falta para todo mundo, abrir o arquivo da aula de hoje e ver quem estava presente para tirar o F colocando um Czinho no lugar. Bom, é esse o procedimento para preenchimento. Uma outra coisa, voltando aqui para a planilha. Vejam que aqui só tem uma turma, né? E a gente tem mais de uma, obviamente. Então o que é que eu vou fazer? Eu clico aqui nessa guia onde está série turma, eu clico nela com o botão direito, mando renomear e vou dizer que essa planilha é do 8º ano A, por exemplo. 8º ano A. Só que eu tenho 8º B, eu tenho 9º A, tenho 9º B, então o que é que eu faço? Eu clico novamente na guia com o botão direito e aqui onde tem mover ou copiar, clico nela. Ele vai abrir essa janela, eu peço para que ele crie uma cópia e que essa cópia seja criada no final. Então clico mover para o final e dou OK. Aí ele vai gerar uma cópia dessa planilha inicial. Eu aconselho fazer isso antes de colocar o nome do pessoal, para não ter que estar apagando, né? Porque aí eu vou precisar apagar todo mundo que eu fiz aqui do 8º ano A para fazer do 8º B. Então, por exemplo, vou mudar aqui o nome para 8º B. 8º ano B. E eu preciso dessa mesma planilha para o 9º A e para o 9º B. Então, antes de colocar os nomes dos alunos do 8º ano B, eu vou criar as cópias. Então, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, OK. Aqui vai ficar o 9º A. E faria o mesmo procedimento para as demais turmas. Em seguida, é só voltar, né? No caso, o 8º A já está pronto. Então, o 8º B está faltando o nome da galera. Clica aqui na célula 3. Aí faria o mesmo procedimento. Abriria o arquivo que eu baixei do 8º B. Lembrando que esses arquivos foram baixados lá no portal de notas, né? Habilitar a edição. Eu vou lá. Clico no primeiro. Seguro, vou até o final. Ctrl C para copiar. E volto lá para a planilha de controle de frequência no 8º ano B. Célula selecionada, eu mando ele colar só os valores. Pronto, aí é só fazer. No primeiro momento, como a gente vai ter que fazer isso para todas as turmas, vai dar um pouquinho de trabalho. Mas em seguida vai ficar somente o preenchimento das colunas com as faltas. Tá certo? Então é isso. Veja aí, qualquer dúvida, se tiver algum problema, é só entrar em contato que eu tentarei ajudar.